Com muita alegria que retornamos a essa casa, e como bem a Rose disse no início, será que temos uma receita, temos um modelo pronto e acabado para esse tema? Conhecer a si mesmo, conhecer eu mesmo, né? Qual o motivo que eu preciso me conhecer? Será que eu preciso efetivamente conhecer-me? E se eu preciso, como eu devo fazê-lo? São questões que a gente deve pensar efetivamente. Veja, nós somos espíritas e como tais, conhecemos o processo da reencarnação, somos reencarnacionistas. Portanto, esta não é a nossa primeira vida. Já tivemos inúmeras outras vidas ou inúmeros outros corpos, da qual nós tivemos essa oportunidade de nos conhecer. Seguimos uma trajetória, bem ou mal, seguimos uma trajetória, retornamos à pátria espiritual, nos preparamos e novamente reencarnamos e cá estamos. Estamos nós aqui reunidos essa noite, pensando nesse conhecimento de si mesmo. Eu reencarno por quê? Primeiro, eu quero conhecer. O conhecimento é importante. Eu quero conhecer o quê? Eu quero conhecer o meu exterior. A minha primeira preocupação não é conhecer a mim, mas conhecer o exterior. Eu quero conhecer o exterior e me fazer conhecer. Esses são procedimentos naturais de uma encarnação. Eu estou o tempo todo buscando o conhecimento e me fazendo conhecido. Esse é um caminho natural. Deixamos um pouco de lado o conhecimento de si mesmo, essa imersão para dentro de mim mesmo. Eu vou buscando esse conhecimento e naturalmente, desde jovem, desde criança, eu começo a conhecer e começo a me apresentar para o mundo, me fazendo conhecer. Eu vou conhecendo o mundo já desde criança culturalmente, né? A própria cultura se encarrega de nos dar conhecimentos culturais. Então, dependendo do local que eu reencarnei, dependendo do país, dependendo da região, do planeta, dependendo do local que eu reencarno, conforme o local que eu reencarno, é um tipo de cultura, portanto, é um tipo de conhecimento. Eu começo a minha infância, eu vou caminhando, eu vou adquirindo conhecimentos básicos daquela cultura. Até aquele chazinho, né? Aquele chazinho que a vovó ensinou a mamãe, que ensinou a filha, é cultural. Para a dorzinha de barriga da criança, nada como fazer um chá ou não quer dormir à noite, acho que é o chá de camomila, né? Faz tempo que eu tive os meus filhos, mas ainda lembro, era o de camomila, dá um chazinho de camomila, que a criança vai adormecer à noite, erva cedreira, enfim, é cultural. Isso eu aprendi aqui, neste país, nesta região. Eu reencarnei no Ocidente, eu reencarnei no Brasil. Então são coisas culturais, pertinentes aonde eu estou. Além dessa coisa cultural, tem aquilo que é passado de pai para filho, de geração para geração. Então cada família, cada lar tem os seus hábitos, tem os seus costumes. Isso é conhecimento que a gente vai adquirindo. Muito bom. Passado essa fase, eu continuo buscando conhecimento o tempo todo, lembrando que, além de eu buscar conhecimento, eu quero me fazer conhecer. Então, desde criança, eu já vou fazendo as minhas artes, as minhas coisas para chamar a atenção, me fazer conhecer. Vou caminhando e ingresso, né? Criamos um modelo de escola. Esse modelo de escolarização que nós criamos é para nos trazer o quê? O conhecimento intelectual. Então nós vamos nos intelectualizando. Eu vou para a escola, começo a estudar e ao estudar eu estou aprendendo conhecimento. Eu vou buscando sempre o conhecimento lá fora. Conhecimento de mim mesmo, ele continua aqui, guardadinho para um dia eu despertar. Por enquanto eu não despertei. Eu vou buscando a intelectualização.
E a intelectualização, eu diria que nos dias de hoje, ela é absolutamente relativa quanto ao tempo. Eu diria que nos dias de hoje não existe mais um tempo fechado, pronto. Não, você não vai estudar X anos. Se você o desejar e tiver a oportunidade, você vai estudar enquanto o quiser. Não paramos mais de estudar. Por isso que a gente vê de tempo em tempo alguém fazendo uma universidade, já numa idade um pouco mais avantajada, com naturalidade. Por que naturalidade? Porque nos dias de hoje a intelectualização passou a ser uma coisa absolutamente natural. Então você não vai estudar 5 anos, 10 anos, 15 anos, você vai estudar enquanto permitir, enquanto você tiver consciência, enquanto você tiver condições. Diferente de outras épocas, nós já tivemos momentos, modelos, que esse conhecimento intelectual, ele era cerceado. Chegava um momento da nossa vida que nós não tínhamos opção. Por quê? Por necessidade. A família optava, precisa trabalhar, deixa o estudo para posterior, tem que trabalhar. E a gente ia trabalhar, deixa o estudo para posterior, e às vezes esse posterior nunca acontecia. Por quê? Cultural, necessidade, situação, uma série de coisas. Mas isso mudou e agora nós estamos o tempo todo buscando o conhecimento. Esse conhecimento intelectual, ele pode ser mais refinado ou menos refinado, depende das nossas opções. Se eu faço opção por buscar conhecimento na área de científica, por exemplo, ele vai se refinando e vai se atualizando. Por quê? Porque a verdade nunca está pronta, acabada e fechada. Não, a verdade ela vai se modificando. A verdade científica, ela vai se modificando. Vamos descobrindo novas coisas, e ao descobrir novas coisas, aquilo que nós sabíamos não é que perdeu o valor, nada perde o valor, mas deixou de ser relevante como o era, né? Inúmeros exemplos. Na minha época, quando eu estudávamos alguns planetas determinados. Nos tempos atuais, mudou. Já não é que aquilo que eu estudei não tem valor, mas já não é relevante, porque mudou. A ciência se encarregou de provar que algumas coisas que a gente chamava de planeta não são planetas e outras surgiram como planetas. Estou dando só esse exemplo, mas inúmeras coisas. A própria história nos conta, por exemplo, um Galileu Galilei, que na sua época tinha uma visão sobre o planeta Terra, uma visão extremamente contestada pela igreja, por todo mundo. O tempo passou e se encarregou de mostrar que a sua visão não estava tão equivocada assim. Só estou dando ele como exemplo para vocês observarem o quanto esse conhecimento ele vai se amoldando, se modificando. Eu estudei física mecânica de Newton, Isaac Newton. Eu não estudei, lá atrás, eu não estudei a física quântica, como falamos nos tempos atuais. É algo que surgiu com o tempo. Então, esse conhecimento exterior, notem, observem o quanto ele vai se transformando, o quanto ele vai modificando-se. E nós estamos o tempo todo buscando o quê? Atualizar-se. Nós precisamos o tempo todo nos atualizar. Eu estou o tempo todo buscando esse conhecimento lá fora. E o conhecimento de mim mesmo, aonde que fica? Aí surge a doutrina espírita, surge o Livro dos Espíritos, 1857. E ao surgir esse livro, parece que é um livro simples, e ele até o é de fato, mas eu sempre digo, vale muita reflexão. Eu sempre recomendo a quem desejar ler esse livro, leia esse livro, mas não fique preso somente àquela resposta. Se você não buscar informações fora daquela resposta, talvez não tenhamos a compreensão adequada daquela resposta, né? Por quê?
a construção desse livro por Allan Kardec, eu entendo que foi um verdadeiro edifício, uma modificação total da maneira de pensar. Eu digo isso, eu dou aula de filosofia espírita e eu sempre faço questão de dizer que a filosofia espírita é um delta, onde ele abarca todas as outras filosofias. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a filosofia espírita, ela recebe todos os demais pensadores, seja do Ocidente, seja do Oriente, ela recebe todos eles. Então, todos eles, de alguma forma, eles completam a doutrina espírita. Eles estão, de alguma forma, com as suas informações dentro do livro dos Espíritos. Se a gente for estudar e buscar reflexões do livro dos Espíritos, nós vamos buscar e encontrar materialismo ali dentro, nós encontramos tudo. Mas o materialismo não é oposto ao espiritismo? Sim, é oposto, mas tem coisas que nós podemos utilizar como conhecimento e aprendizado, por isso ele faz parte, ele está ali dentro. Tem inúmeras coisas ali dentro que nós estamos gradativamente, na medida que vamos estudando e fazendo reflexão, nós vamos descortinando, nós vamos percebendo que o quanto Allan Kardec ainda é atualidade, ainda é desconhecido. Eu brinco, eu falo, é um grande desconhecido para nós, Allan Kardec. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos compreender tudo aquilo que ele nos trouxe. Nós ainda estamos entendendo, compreendendo. Imaginem, ele construiu esse edifício em 1856. Estamos falando de muitos anos atrás. Naquele momento que ele construía esse edifício, ora, como que ele já podia imaginar que desse edifício fosse sair ramificações como ele desenhou a posterior? É fácil agora eu falar, da primeira parte do livro surgiu tal livro, surgiu o Evangelho, surgiu a Gênese, surgiu... É fácil hoje falar, mas eu fico imaginando ele construindo isso em 1855, 56, 57, 160 anos atrás, ele construindo isso e já idealizando as ramificações que vieram só para nos ajudar, ou seja, como se ele pegasse um pedaço do livro dos Espíritos e abrisse, colocasse mais informações à nossa disposição. O conhecimento de si mesmo é parte integrante e fundamental da doutrina espírita. O livro dos Espíritos, na sua terceira parte, Allan Kardec dedica essa terceira parte a uma parte que só trata de ética, só trata de moral, só trata de perfeição, obviamente. Ética, moral, isso vai me levar naturalmente à perfeição. Perfeição é algo que cada um de nós, no seu íntimo, almeja. Quando a gente fala em perfeição, significa buscar aproximar-se o máximo possível do meu Criador. Eu nunca vou conseguir atingir a perfeição absoluta, porque só tem um Criador, só tem um Deus, não teremos dois, só um. Mas cada um de nós estará de tempo em tempo reencarnando nesse planeta, ou sei lá em qual planeta, buscando no seu íntimo essa perfeição. A busca dessa perfeição é o trabalho que a gente desenvolve através da ética, das leis de Deus. Esse é o trabalho que a gente vai desenvolvendo com quem? Conosco mesmo. Esse é o primeiro passo do conhecimento. Nessa mesma terceira parte, Kardec abre duas perguntas, só duas perguntas para tratar do conhecimento de si mesmo. E olha, duas perguntas que vamos falar um pouquinho aqui, mas daria para a gente falar vários dias sobre essas duas perguntinhas. Duas perguntas para tratar da nossa evolução, da nossa perfeição.
É a pergunta 919 e para não fugir ao tema, a outra ele coloca como 919A, para dizer, estamos tratando do mesmo assunto. É como se fosse uma continuação. Por que Kardec fazia isso? Eu imagino que Kardec, por ser um pedagogo, um perguntador, que ele era um perguntador, eu até brinco, falo, eu acho que ele era muito chato com os espíritos. Por que ele era chato? Porque a gente vê algumas respostas ali que os espíritos colocam. Observem isso, eles colocam ali, como já lhe falamos. Quando coloca como já lhe falamos, me dá a impressão que os espíritos estão ali dizendo, poxa, como você é chato, de novo está fazendo a mesma pergunta. Mas eu entendo que eles também foram muito pacientes, porque eles colocam uma vírgula e dão de novo uma resposta com uma outra roupagem, com uma outra visão, para melhorar o nosso entendimento. Então, eu acho que Kardec foi muito chato, ele ia cutucando, ia perguntando, não satisfeito ele ia, e aí ele foi desenvolvendo o Livro dos Espíritos, uma pergunta atrás da outra, com uma ordem estrondosa, uma lógica sem igual, uma racionalidade sem igual. Os temas, eles têm uma sequência lógica. Desde a primeira pergunta, quando ele inicia sugerindo a nós pensar no nosso Criador, e assim ele o faz em todos os livros, ele sempre começa pelo Criador, notem isso. No Livro dos Espíritos, que é a construção maior do edifício, não seria diferente, ele começa perguntando o que é Deus, essa é a primeira pergunta, para nos introduzir em algo muito maior, e vem nessa lógica natural, até adentrar na terceira parte e falar da nossa evolução. Aí ele vem, pergunta 919, o que nós, mais ou menos assim a pergunta, qual a maneira mais eficaz que nós temos para chegarmos à perfeição? E aí os espíritos respondem, como já dizia um sábio da antiguidade, isso já me chama a atenção, conhece-te a ti mesmo. É uma resposta curtinha, é uma linha só, mas me chama a atenção. Como já dizia um sábio da antiguidade, óbvio, eu não posso ficar restrito a quem é esse sábio, eu vou buscar, eu vou atrás de informação. E aonde eu vou chegar? Eu vou chegar em Sócrates. Vou chegar em Sócrates por quê? É em Sócrates que eu vou fazer um alinhamento com essa frase, conhece-te a ti mesmo. Então, necessariamente, eu vou buscar um pouquinho de informação sobre Sócrates. Ao buscar informação sobre Sócrates, eu começo deparando com uma enorme dificuldade. Qual é a nossa dificuldade? Sócrates não escreveu nada. Isso é uma dificuldade enorme, ele não deixou nada escrito. Então, o que eu tenho que fazer para entender essa resposta? Eu tenho que buscar em quem fala alguma coisa de Sócrates. Quem mais falou dele foi um aluno dele chamado Platão. Outros também falam, mas quem mais falou é Platão. E Platão vem nos narrar um pouquinho quem foi o seu professor, o seu mestre, Sócrates. Mas como todo aluno é assim, ele tem aquela imagem do seu mestre, ele respeita o seu mestre, mas chega uma hora que naturalmente ele vai colocar em prática o seu pensamento. Platão não foi diferente, ele respeitou muito Sócrates, mas chegou um momento que ele decola e começa a colocar o seu pensamento. Mas antes dele colocar o seu pensamento, ele conta muito para a gente de Sócrates. Em especial, se eu fosse recomendar para vocês, eu recomendaria um livro chamado A República. Não que não tenha outros, tem outros, mas esse daí eu acho que fica mais fácil a leitura do que os outros. E ali ele vai nos mostrando esse homem. Como que esse homem chega nessa frase? Primeira coisa que eu vou descobrir essa frase, conhece-te a ti mesmo, não é de Sócrates. É a primeira coisa que eu descubro. Por isso os espíritos responderam, como disse um sábio, disse, não escreveu,
como disse um sábio da antiguidade. Então, já fica claro, é Sócrates, e Sócrates não escreveu e não era dele essa frase, ele usou essa frase. De que maneira? Eu brinco dizendo, Sócrates, segundo Platão, ele gostava de fazer consulta com médiuns e ele ia em centro espírita. Claro, guardado as suas proporções. Na época, ele foi até a cidade, ele sai de Atenas, ele vai até a cidade de Delfos e ele vai ali num local, né, buscar informações com uma pitonisa. Pitonisa, naquela época dele, estamos falando de aproximadamente 300 a 400 anos antes de Cristo, pitonisa naquela época é como se fossem os médiuns de hoje, eram intermediários entre os espíritos e quem estava encarnado. Então as pessoas iam nesses locais se consultar. Diz que quando ele chegou nesse local, que era o templo de Apolo, Apolo era um dos deuses dele, eles eram politeístas, né? Estava escrito na entrada desse local, que eu falo que é o centro espírita, estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Ninguém sabe exatamente quem escreveu essa frase, mas ela estava escrita, chamou a atenção de Sócrates. Ele entrou, segundo Platão, foi fazer a sua consulta lá com a médium, a pitonisa, e a pitonisa, a médium, revela inúmeras coisas, fala inúmeras coisas para ele, dentre as quais diz que ele era o homem mais sábio dentre todos os homens. Isso foi terrível para ele, essa informação. Mas ele vai usar também essa informação, ele vai usar dizendo que ele nada sabe, ele sempre fez questão, segundo Platão, de dizer que nada sabia, então ele vai usar a seu favor, com a humildade, o conhecimento de si mesmo, ele vai usar em prol de todas as pessoas que ele vai conversar. Sócrates não dava aula, Sócrates não falava, ele tinha alunos, mas era individual. Sócrates conversava sempre individualmente, e ao conversar individualmente, ele nunca respondeu nada para ninguém. Sócrates nunca respondeu, ele sempre respondia com uma pergunta. Ele ia perguntando, não perguntas fechadas. Se eu fizer pergunta fechada, qual a resposta que eu vou ter? Sim, não, acabou, não tem mais diálogo, perguntas abertas, forçando a pessoa o quê? A mergulhar dentro de si, forçando a pessoa a pensar. E nessa que ele vai forçando a pessoa a pensar, ele está inaugurando o quê? Inaugurando um momento da humanidade do conhecimento de si mesmo. Então ele usa essa frase, faz inúmeras perguntas e sempre sendo humilde. Por isso que ele não respondia a nenhuma pergunta, ele dizia que ele nada sabia, ele não era um sábio, ele nada sabia. Muito bom. Isso, obviamente, segundo a história, leva ele à morte. Por que leva ele à morte? Porque, segundo a história, não gostaram da forma com que ele conduziu, em especial os jovens. Imagina, os jovens começaram a pensar, porque ele não impunha nenhum pensamento, ele colocava perguntas, e ao colocar perguntas, a pessoa começava a pensar em si, ia resgatando dentro de si as respostas, começou a pensar, desenvolveu o ato de pensar nas pessoas. Isso trouxe um grande problema para ele e ele recebeu inúmeras acusações, dentre as quais uma delas é a que ele estava persuadindo, né, a juventude ou encaminhando a juventude para um caminho que os gregos não, os atenienses não gostavam. Muito bom, ele é julgado, condenado à morte. Só que a morte para eles naquela época era interessante isso. Eu acabei indo um pouquinho mais além, fui pesquisar. Ele era condenado à morte, a pessoa, mas ela tinha que se matar. Era condenado à morte, mas ninguém ia matá-la. Ela teria que se matar. Então ele podia escolher, ou ele se jogaria de um penhasco, ou ele espetaria um punhal no coração, ou ele beberia um veneno. Ele optou pelo veneno, o veneno cicuta, né? O veneno conhecidíssimo. Ele faz essa opção e
vai para a cadeia, aguardando receber o veneno para bebê-lo. Muito bom. Durante o período, ele ficou cerca de 30 dias preso, e não vinha o veneno, porque, segundo a história, eles estavam numa época de comemoração de algum deus deles, eu não me recordo, e em função das comemorações, eles não iam lá levar o veneno para ele. O que aconteceu nesse íntere? Todo mundo, a esposa dele, os alunos, todo mundo ia lá para tentar convencê-lo a fugir. E ele, não, eu fui condenado à morte. Eu vou continuar aqui. Até o último momento, quando ele recebe o veneno, e ele faz questão de dizer a todos que ali estavam à sua volta. Eles pensam que estão matando Sócrates. Segundo Platão, ele pega na sua pele e diz, isso daqui não é Sócrates. Como quem diz, isso aqui é só matéria. Eles estão matando a matéria. Sócrates é o pensamento, Sócrates é a alma, né? Então, ele, apesar de ser politeísta, ele tinha muito claro, como Platão, a questão de matéria e alma. Eles tinham isso muito claro. Tão claro que eu convido vocês a lerem o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução. Não é no capítulo 1, 2, é na introdução. Leiam a introdução e vocês vão verificar que Allan Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a doutrina espírita, ela sempre foi semeada, mas faltava construir esse edifício que ele acaba construindo, Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos. Faltava essa construção, mas ela sempre foi semeada em solo não fértil ainda, né? Imaginem, 400, 300 anos antes de Cristo, sendo semeado pensamentos de espiritismo. Óbvio, foi só semeado, não conseguiu avançar, mas a semente ficou ali, ficou lançado. Tanto fica lançado que, além dele falar isso, ele coloca no Evangelho 21 itens, né? Pode observar, são 21 itens, das quais o pensamento tanto de Sócrates como de Platão se aproxima em muito da doutrina espírita. Então ele dá ali o pensamento deles e em seguida vem uma explicação segundo o pensamento da doutrina, mostrando o quanto eles lançaram sementes no solo. Isso não é, obviamente, nenhum demérito que Kardec está lançando a Jesus que viria mais adiante. Absolutamente. Jesus chega num solo semeado por eles, mas um solo que ainda não estava pronto. Tanto não estava pronto que Jesus, igual a Sócrates, vai tentar semear naquele solo, e o que acontece com Jesus? Também é condenado à morte, exatamente como Sócrates, 300 anos antes dele. Olha como que é a vida. Ele também foi tentar semear, só que aquele solo também recebeu as sementes de Jesus, mas ficou, né? Ficou, condenou ele à morte, e aí surge o cristianismo, e aí vem a história, se encarrega de contar para nós. Muito bom. Tudo isso para falar para vocês que a primeira resposta do conhecimento de si mesmo foram os espíritos que foram buscar essa resposta através de um sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Mas o perguntador Allan Kardec, não satisfeito, tá bom, conhece-te a ti mesmo. Pergunta a seguinte: eu compreendo perfeitamente que eu devo conhecer a mim mesmo. Agora, como que eu devo fazer para conhecer a mim mesmo, né? Então, Kardec se convenceu, eu preciso, para chegar à perfeição, para me aproximar do meu Criador, eu preciso conhecer a mim mesmo. Muito bom, mas me explique, o que eu devo fazer para isso? Bem, vem a resposta seguinte. E a resposta seguinte já não é mais em uma linha. Acho que os espíritos perderam novamente a paciência e resolveram responder logo com 2 páginas. Então, quem tiver a curiosidade, vá ler, vocês vão ver que
perderam a paciência, deixou de ser uma linha e veio 2 páginas. E o Espírito, e agora nesse caso eu estou falando o Espírito porque ele assina, alguns assinam, outros não. Vocês sabem por que isso? Porque alguns quiseram, e foi importante colocá-los ali assinando para demonstrar o quanto a doutrina espírita é algo universal, é algo que pertence à espiritualidade. Ela não pertence a esse ou aquela pessoa, ela pertence à espiritualidade. Então o Espírito que assina, nesse caso, ele assina como Santo Agostinho. Se ele assinasse como Agostinho, Eduardo, Rose, enfim, é um nome simplesmente. Então ele colocando Santo Agostinho, naturalmente, quem fosse ler, imediatamente iria falar, é o Santo Agostinho, que viveu até o ano 399 depois de Cristo e que viveu no seio da igreja. É ele então que está respondendo. Sim, é ele que está respondendo, mas não em nome dele. Ele responde, obviamente, como alguém que representa a falange de espíritos ligados à igreja daquela época. É apenas nesse sentido. Mas, mesmo sendo nesse sentido, me arremete a pesquisar. Lá vou eu olhar Santo Agostinho. Se vocês quiserem ler alguma coisa dele, chama-se Confissões, o livro. É o primeiro livro de uma autobiografia, o primeiro livro que alguém fala de si mesmo publicado no planeta Terra. Não se tinha nenhum conhecimento até que Agostinho publica esse livro. Esse livro, Confissões, é um livro que o próprio nome diz, Confissões, é um diálogo dele com Deus. Então ele está o tempo todo conversando com Deus. Quem for ler vai observar que ele conversa com Deus, ele responde para ele mesmo, ele indaga a Deus, mas por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, o que ele fez, enfim. Agostinho, a gente observa aí nesse livro que ele teve uma vida comum, como qualquer um de nós. Óbvio, ele fez algumas coisas que para a sua época chocou. Por exemplo, ele teve um filho fora do casamento. Hoje, nos tempos do século XXI, ter um filho sem ser casado é algo que ninguém vai se chocar, é natural. Voltem lá 300 anos, o ano 300, agora aqui, ano 300, não é muito não, era um choque. Nós estamos na Idade Média, e na Idade Média isso era um choque, não aceitava-se. Então, Agostinho teve inúmeros problemas devido à sua forma de ser. Ele gostava muito da vida, ele gostava de ir para as farras, ele gostava, isso ele dizendo no livro Confissões, ele falando com Deus, até que chega um momento que há a sua transformação. Olha como que ele se transformou. Ele conta que uma voz de uma criança começa a falar no seu ouvido para ele abrir um livro que estava à sua frente e ler. E ele vai procurar, segundo ele, quem é essa criança. Ele procura na vizinhança, não tem criança, não tem ninguém. E a voz continua no seu ouvido. Olhe bem, ele abre o livro. Era a Bíblia, que ele tinha ali à frente, ele abre numa carta de Paulo aos Romanos, se eu não estou enganado. E na carta, resumidamente, Paulo recomendava a pessoa voltar-se mais para o Cristo e dedicar-se menos à satisfação, aos prazeres da vida. Mais ou menos assim. Ele leu aquilo caiu que nem uma luva para ele. Por quê? Porque ele é um homem muito mais ligado aos prazeres da vida do que ao Cristo. A mamãe dele, o nome dela era Mônica, que é conhecida hoje na igreja como Santa Mônica, a mãe de Agostinho. Então a mãe dele era muito ligada à igreja. Ela tentava de todas as formas levá-lo. Nada o conduzia, ele queria continuar nos prazeres da vida, até que vem essa vozinha,
ele lê o livro, ao ler essa carta, dali para frente, segundo ele se transforma. Ele vai radicalmente abandonar os prazeres e viver uma vida para o Cristo. Então, isso é importante, é uma informação importante. Aí eu volto para a resposta. Livro dos Espíritos, ele começa respondendo assim: fazei, para conhecer a si mesmo, fazei o que eu fazia quando estive aí encarnado no planeta Terra. Então, ele está dizendo, faça exatamente o que eu fiz lá atrás, quando eu encarnei aí no planeta. Óbvio, ele deve estar falando da fase, segundo ele mesmo, da fase onde ele volta-se para o Cristo, e não para a fase onde ele se volta aos prazeres. Isso é uma dedução minha. Fazei o quê? Ele recomenda todas as noites, antes de deitar-se, ele não recomenda fazer prece, oração, em especial essas decoradas que a gente faz. Não. Pergunte à sua consciência, aonde você falhou no dia de hoje? Aonde você poderia fazer melhor? O que você deixou de fazer para as pessoas? Vá fazer. E aí ele vem com uma sequência de perguntas terríveis, chatas, porque imagina eu me perguntar para mim mesmo, toda noite, o que eu fiz de errado, aonde eu poderia melhorar-me. Terrível essas coisas, mas ele mesmo reconhece que não é fácil. Aí durante a resposta ele diz, e quando você sentir que está fraquejando e que não consegue continuar perguntando à sua consciência aonde eu posso melhorar-me, o que eu deixei de fazer de bom, peça a Deus ou o seu anjo da guarda, ele coloca lá no livro, a Deus ou o seu anjo da guarda, que lhe ilumine, e eles vão te iluminar. Olha a colocação. Ou seja, se você sentir que está fraquejando nisso ou em qualquer coisa, peça ajuda ao seu Criador, peça ajuda ao seu espírito protetor, anjo da guarda, e eles vão lhe ajudar. Uma luz vai vir e vai lhe estimular a continuar tendo o quê? Vontade. O que nós precisamos é ter vontade de fazer algo. Sempre que a gente tem vontade de fazer algo, a gente atinge o objetivo. São objetivos da vida que a gente traça. Eu tenho que, em algum momento, traçar alguns objetivos em prol da minha evolução, em prol da minha perfeição. Que seja agora esse momento que eu estou percebendo que é necessário eu perguntar-me. Na medida que eu vou perguntando-me, segundo Santo Agostinho, ele vai concluindo, na medida que eu vou perguntando-me, eu vou despertando de uma maneira melhor todos os dias, eu vou praticando atos melhores todos os dias. Despertar melhor, praticar atos melhores, nada mais é do que começar a entender o convite de Jesus. Acreditem, é o convite de Jesus. Eu sou o caminho. Que caminho é esse que Jesus quis dizer? O caminho de exercer as leis divinas. É isso, são as leis morais. Jesus é o conjunto de todas as leis encarnado. Jesus foi o único espírito, o modelo que nós temos, que encarnou e ao encarnar colocou em prática todas as leis de Deus. Todas. Nós, falhos ainda que o somos, colocamos um pouco, outra um pouquinho mais, mas a gente não consegue na plenitude colocar tudo em prática. A gente vai tentando. E é isso que Agostinho está nos chamando a atenção. Com vontade, se você for perguntando, você vai amanhecer diferente, porque você se questionou. Ao se questionar, ninguém vai responder para você, é o seu travesseiro e você, é a sua consciência e você, e a nossa consciência não nos engana, a nossa consciência não, nós enganamos o outro, mas a nossa consciência não nos engana. Nós somos exatamente aquilo que somos e só nós o sabemos, o outro nunca saberá, né? Por quê? Porque por uma bênção
de Deus, nós encarnamos e nos esquecemos de todos os nossos atos falhos do passado. Encarnamos e ao encarnar e ter essa bênção, nós começamos como que se fosse zerado. Mas é um zerado que, se eu mergulhar na minha consciência, eu sei aonde eu preciso melhorar-me. Eu sei aonde eu ainda sou um ato falho. Eu sei aonde eu tenho reações que eu não deveria tê-las, que eu já deveria ter suplantado. Eu sei, é o carro que fecha você lá na esquina, e aí você tem duas opções. Ele te fechou, você vai xingá-lo, agredi-lo verbalmente, seja como for, tentar você também fechar, ou você vai pedir desculpa para ele. Estou exagerando, são exemplos apenas. Se eu pedir desculpa para ele, eu coloquei o problema para ele, porque ele sabe que ele está errado, mas eu me antecipei e já pedi desculpa, para não dar chance à discussão, para não dar chance a absolutamente nada. Eu me antecipei, eu pedi desculpa. Difícil fazer isso, né? Difícil fazer isso, mas são coisas que a gente tem que se perguntar. Se eu não fizer isso hoje, eu tenho que à noite pensar: poxa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não pedi desculpas? Tá bom, eu não estava errado, mas se eu pedisse desculpas, teria desarmado qualquer tipo de problema, qualquer rancor, qualquer mágoa, qualquer sentimento negativo que eu fosse, eu teria desarmado naquele momento. Estou dando esse exemplo, apenas um exemplo, mas a nossa vida é complexa, cada um de nós tem as suas atividades profissionais, familiares, com amigos, etc. E no meio dessas atividades vão surgindo as situações. Ao surgir essas situações, são elas que nós devemos à noite, segundo o Livro dos Espíritos, nos perguntar, nos questionar. Agostinho completa a resposta dizendo que somente assim atingiremos a perfeição moral. E foi com esse objetivo, ele termina exatamente assim, foi com esse objetivo que nós ditamos o Livro dos Espíritos para vocês. Ou seja, qual o objetivo do Livro dos Espíritos? A nossa perfeição. Ele vem para nos dar a oportunidade de refletirmos sobre nós mesmos e, ao refletir, buscarmos a nossa melhora. Esse é o objetivo do Livro dos Espíritos, nós alcançarmos a nossa perfeição. Cada um no seu momento, cada um na sua hora. Por isso que nós não estamos todos exatamente no mesmo estágio. Eu sempre coloco a gente dentro de uma espiral e a gente está dentro dessa, uma molinha, né? Dentro dessa espiral. O caminho todo mundo vai ter que passar. O caminho é o mesmo. Uns mais longo, outros um pouco mais curto. Mas o caminho todos terão que passar nessa espiral. Essa é a espiral da evolução. Na medida que eu vou caminhando, conhecendo a mim mesmo, ao conhecer a mim mesmo, eu conheço as minhas qualidades. Eu tenho que usá-la no sentido positivo, não no sentido de me enaltecer. Todo mundo tem qualidades, mas eu tenho que pegá-las e usá-la no bom sentido. Usá-la para tentar fazer com que aquilo que eu não tenho ainda qualidade, os meus defeitos, não seja um motivo de vergonha para mim, muito pelo contrário, seja motivo do quê? De trabalho, de atividade. Eu preciso modificar-me. Eu não vou deitar, falar comigo e já amanhecer diferente no outro dia. Não, nós vamos errar, mas chegará um momento que nós, de tanto nos questionarmos, nós vamos falar: está na hora de eu modificar-me. Talvez seja por isso que muitas vezes as pessoas vão chegando a uma certa fase da vida, chamado de idoso, né? Vai chegando uma fase da vida que a pessoa vai ficando mais tranquila, mais serena. Chega uma fase da vida que ela não quer mais ter razão, não precisa mais ter razão, ela quer ser feliz. São coisas muito diferentes. Às vezes a gente briga para ter razão, discute para ter razão, mas só quando eu estou numa fase mais serena que eu compreendo
que não tinha necessidade de eu lutar por aquela razão. A razão é uma coisa natural, as pessoas vão gradativamente percebendo-se quando estão certas, quando estão erradas. Por que vai percebendo-se? Porque vai reencarnando. Não tem jeito, nós vamos reencarnando de tempo em tempo e vamos pesquisando nesse grande computador que é a nossa consciência. Eu vou lá no meu computador, na minha memória e resgato dentro de mim mesmo. Eu sei os meus erros, eu sei os meus acertos, eu sei quem eu sou, eu sei, eu me conheço. Tem um pensador americano, já há muitos anos atrás, William James é o nome dele, ele falava uma coisa bacana, ele dizia que quando duas pessoas se encontram, na realidade 6 pessoas se encontraram, né? A gente vai entender por que não são, se são 2, como que pode ser 6. São 6, sabe por quê? Cada uma é como se fosse 3. Eu sou como ela está me vendo. Eu sou como eu me apresento a ela. E eu sou como de fato eu sou na minha consciência. Então eu sou 3. Vocês me conhecem de uma forma. Eu me passo de outra forma. Mas a terceira forma, que é a verdadeira, é a minha consciência. Só eu sei realmente como eu sou. E na maioria das vezes nós passamos uma imagem da qual nós não somos, diferente de Jesus. Jesus colocou em prática toda a sua essência. Nós, em essência, somos perfeitos. Nós não fomos criados com defeito, absolutamente. Deus, na sua perfeição, criou cada um de nós perfeito. A questão é como colocar essa minha perfeição em ação. Essa é a grande questão. Por isso Jesus é o nosso modelo. Por isso Kardec perguntou, qual é o nosso modelo ideal aqui na Terra? Responderam com uma palavrinha, Jesus. Aí eles não se alongaram. Jesus é o modelo. Ora, se ele é o modelo, é porque nós precisamos de referência. Nós ainda precisamos de referência. Nós não conseguimos caminhar sem uma referência. Jesus sendo o meu modelo, ora, que referência! É um homem que colocou toda a sua essência, toda a sua perfeição em prática. Eu vou conseguir nessa encarnação? Claro que não. Já errei muito, já acertei muito, mas não vou conseguir. Mas eu tive a oportunidade nesta encarnação de conhecer esse edifício chamado doutrina espírita. Ao conhecê-lo, ele me propiciou fazer esse exercício de imersão para dentro de mim mesmo. E ao fazê-lo, eu vou começando gradativamente nesta vida a me conhecer, a perceber aonde eu tenho que acertar, aonde eu errei, eu vou caminhando, eu vou partir daqui, lógico, não perfeito como Jesus, mas eu vou partir com uma referência sem igual, e isso é algo que nós tivemos como uma bênção de Deus, é uma bênção ter a oportunidade de conhecer esse edifício, porque não é um edifício nosso, não é um edifício só de quem é espírita, é um edifício de todos nós, tanto que lá em cima, abram o livro dos Espíritos, logo lá em cima está escrito, filosofia espiritualista. Sabe por que está escrito isso? Para mostrar que basta você acreditar na existência da alma, e você é um espiritualista, portanto, cabe o livro dos Espíritos. Não é um livro destinado ou reservado para esse ou para aquele. É um livro para nós. É um livro dos Espíritos e não do Espírito. Não é um livro de uma pessoa. É um livro dos Espíritos. É um livro universal. Levaremos conosco para onde formos, até quando desencarnar. Eu vou levar comigo, vocês vão levar, se reencarnarmos nesse planeta ou qualquer outro local, o livro dos Espíritos, aquelas informações, elas ainda prevalecerão.
Então, a receita para conhecer a si mesmo, eu não tenho. Essa é a resposta. Eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque eu estou ainda também conhecendo-me a mim mesmo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado.